Hoje nós vamos fazer alguns exercícios, né, de funções para reforçar feitos e para que vocês saiam bem tranquilos em relação a funções. Eu creio que nessa prova da ESA vão cair umas 2 ou 3 questões de funções. A gente identificando todas as partes de funções, né, no conteúdo, eu creio que funções, a parte de funções, os conceitos, parte de função do primeiro grau, função do segundo, função exponencial, função logarítmica, função modular, eu creio que 2 ou 3 questões vão cair nessa prova, ok? Então por isso que a gente vai trabalhar com tranquilidade esse assunto, vamos fechar essa parte de conceitual de funções hoje. Semana que vem vamos começar a função do primeiro grau e função do segundo grau. Só que eu quero, nessa live de hoje, refazer 2 questões da aula anterior. Então, ó, começar refazendo a questão 3 da aula anterior da prova do ESA, né? Ó, fazendo de uma maneira diferente, que tem uma maneira mais rápida de escrever, para vocês observarem melhor. Quando você comparar a maneira que eu vou resolver nesta aula, você vai ver que vai ser diferente da maneira que eu resolvi na aula anterior, ok? E vou analisando essa questão, tem uma maneira mais rápida de se resolver. Então, vamos lá. Ó, sejam f e g funções, né, de reais em reais, né? Ó, domínio aos reais, a imagem aos reais, né? Ó, sendo R o conjunto dos números reais. Sabendo que ele deu a função g de x, ó, e deu ó, a função composta g de f de x, ó, que é a f de menos 1. Então, ó, vamos pegar os dados que ele nos deu. G de x, ó, igual a 5x mais 3. E deu g de f de x. Vai ser igual a x. Ele me pede o f de menos 1. O que eu tenho que descobrir aqui, ó, é o f de x. Eu vou descobrir o f de x primeiro. Essa vai ser a segunda maneira de se resolver essa questão. Descobrir a função primeiro e depois jogar o menos 1 na função f. Ele quer a imagem de menos 1 na função f, ok? Como a gente faz? Eu vou partir a partir daqui, ó, da composta que ele nos deu. Ó. Que f de x é igual a x. Eu vou jogar ó, o que está dentro do parênteses, ó, que é a f de x, o que está aqui dentro do parênteses, ó, eu vou jogar na g. Ó. Jogar na função g. Como eu não sei quem é f de x, eu vou jogar como f de x, para descobrir quem é ela. Esse é o propósito, né? Eu descobrir a função f de x. Então, no lugar de x na g, eu vou jogar f de x. Então, quem vai ser a g da f de x? Aí eu venho para g de x, que é menos 5x mais 3. Ó. Aí, ó, o g menos 5 vezes. Aí no lugar do x aqui, ó, eu vou jogar f de x. Ele não quer a g de f de x? No lugar do x, eu vou jogar f de x. Então vai ficar menos 5 no lugar do x. X é mais 3, né? Ó. Joguei no lugar do x, eu joguei o f de x. Ó. Menos 5 vezes no lugar do x, o f de x. Mais 3. Então, isso tudo aqui que eu fiz aqui, ó, é o g de f de x. Vou repetir o x. Agora, o que é que eu vou fazer? Menos 5 f de x vai ser igual a x. O 3 está positivo, vou passar para lá negativo. Tá? Menos 5 f de x igual a x menos 4. Então, vou multiplicar por menos 1 aqui, ó. Vai ficar ó, 5f de x. Ficar positivo aqui, né? O x vai ficar negativo. O 4 vai ficar positivo, né? Ó. Quando eu multiplico por 1, eu inverto o sinal de tudo na equação. Aí o 5 aqui está multiplicando, vou passar para o outro lado, dividir x vai ser igual a menos x mais 4 sobre 5. Essa é a função f de x.
Agora é só jogar o menos 1 aqui, agora que eu descubro que ele me pediu, que é f de menos 1. Agora, ó, só jogar o f de menos 1. Tem x, eu jogo menos 1. Então, ó, menos, né, ó, o x, ó, vou jogar menos 1, ó, eu coloco em parênteses, 4 sobre 5. Menos com menos dá mais, vai ficar 1. 4 sobre 5. E, né, ó, 1 mais 4, 5. Vai ficar 5 que divide 5, que vai dar igual a o f de menos. Vai ser igual a gabarito A. O que é que vocês acharam aí dessa segunda? Então, vocês entenderam aí essa segunda maneira? Então, vou passar para a próxima questão, a questão 9. Mais fácil, Vitor, foi muito mais fácil mesmo. Então, toda vez que ele não dá a função aqui composta, você tem que analisar. Ó. Você acha a função, no caso aqui o f de x, você não sabia quem era, então você primeiro descobriu ela para depois achar o f de menos 1. Foi isso que eu fiz. Ó. Aí qual é o segredinho? Onde tem o x na g, ó, onde tem o x na g, eu vou jogar f de x. No lugar do x na g, eu coloquei o f de x. Aí eu descubro a f de x e depois eu descubro f de menos 1. Ok? Deu para entender, né? Ó? Agora eu vou colocar para na próxima questão, né? Que é outra questão, né? Que eu resolvi de uma maneira, mas agora eu vou resolver de outra maneira. Essa questãozinha aí, que foi a última questão, foi aquela enorme, vocês acharam difícil, mas tem uma maneira mais rápida de resolver ela. Só relembrar vocês para ficar fixo na mente de vocês. Ó. Questão de domínio. Ó, quando aparece raiz e essa raiz for par, a gente tem que observar que a raiz par não admite o quê? Não admite raiz negativa, né? Ó. Não existe raiz quadrada de menos 4 nos números reais. Vai existir nos números complexos, né? A gente vai ver isso depois. Mas nos reais, ó, não existe raiz quadrada de número negativo. Se o índice for par, raiz quarta também não existe. Raiz sexta. Quando o índice da raiz é par, tem que observar. Ó, se a raiz, ó, se a raiz com índice par, né, ó, aparecer um numerador só, a condição é o que está na raiz tem que ser maior ou igual a zero. Se a raiz aparecer num denominador, então, já no denominador, você sabe que o denominador nunca pode ser zero. Então, a raiz tem que ser só maior que zero. Essa é a condição, se for raiz no denominador. Isso eu estou falando raiz com índice par, né, galera? Tem que entender que o índice da raiz é par. Par, ou seja, raiz quadrada, raiz quarta, raiz sexta. Então, se o índice da raiz for par, como aqui no índice 2, se aparecer uma raiz no numerador, o que está dentro da raiz tem que ser maior ou igual a zero. É a condição no campo dos números reais. Se a raiz aparecer no denominador, a raiz que está dentro da raiz tem que ser maior que zero. E se aparecer o denominador sem raiz, o denominador sem. Então, o que está no denominador é diferente de zero. Essas são as três principais. Okay? Mais na frente, nós vamos ver condição de existência com logaritmo, com exponencial. Aí vai ter mais condições de existência, ok? Mas se for função como essa daqui, que a gente está trabalhando aqui, ó, apareceu ó, um termo aqui no denominador, né? Ó, dentro da raiz. A raiz é índice par? É. Se a raiz é índice par e está no denominador, qual é a condição? O que está na raiz maior que zero. Então, essa é a condição que eu vou usar aqui. Está na raiz maior que zero. Ó, vou apagar isso aqui, foi só para relembrar.
Agora vamos para a questão, né? Ó. Nós temos que o que está na raiz tem que ser maior que zero. Aquele que é o domínio, né? Ó. O domínio da função. Ó. O domínio da função são os possíveis valores que x pode assumir, não é? Ó? Então, ó, o que está aqui dentro da raiz, como a raiz está num denominador, então o que está dentro da raiz maior que zero. Então, 9 elevado a 2x menos 3 elevado a maior que zero. Okay? Até aí, ó, foi o que a gente viu na aula anterior, ok? Só que agora, eu vou mostrar para vocês o seguinte. Se aqui não fosse zero, eu teria que fazer daquele jeito que eu fiz, usando o artifício matemático. Nós vamos ver mais na frente, com inequação e equação exponencial. São inequações e equações especiais que precisam de artifício para serem resolvidas. Então, nesse caso, eu tenho dois métodos para resolver essa inequação. Eu posso resolver com artifício, que foi na primeira aula. A beleza matemática fica muito bonita, né? A forma que foi resolvida ficou muito bonita, né? A beleza ficou bastante interessante de se ver na matemática. Só que agora a gente vê que aqui está zero. Então eu posso só passar o 3 para o outro lado. Essa potência aqui para o outro lado. Ó. Como vai ficar? Vai ficar ó, 9, ó, 2x menos maior que a negativa, vai passar para o outro lado positivo. Ó, 3 elevado a menos 2x mais 4. Aí você observa que aqui tem uma potência de base 9 e aqui tem uma potência de base 3. Só que o 9, eu posso transformar ela numa potência de base 3. Vai ficar 3 ao quadrado, né? 9 não é 3 ao quadrado? Aí o 9 eu transformei em base 3, ó, potência de base 3. Ficou 3 ao quadrado. E já estava errado com elevado a 9. Então vai ficar fora do parênteses. Ó. Maior que 3 elevado a 2 menos 4. Agora aqui é potência de potência. A base multiplica os expoentes, né? Ó. A gente repete a base e vai multiplicar os expoentes. Tá, ó. 3 elevado a 2 vezes 2, 4. 4x. E 2 vezes 2 dá menos 2. Não vou esquecer de multiplicar o 1 não, né? O 2 pelo 1 não. Na outra vez eu esqueci. Agora eu não vou esquecer não. Maior que 3 elevado a menos 4. Olha que bacaninha. Eu tenho uma potência aqui, uma inequação exponencial. A base do lado esquerdo é 3. A base do lado direito é 3. Então tá tranquilo. Ó. Então, ó, eu transformei ó, a mesma potência de mesma base de um lado, potência de mesma base do outro. Uma inequação simples exponencial ficou. Por quê? Porque aqui no começo tinha quem? Tinha zero. Então, como eu vi que era zero, eu pude passar para o outro lado, ajeitei os dois lados, ficou na mesma base. A sacada seria essa. Agora só é resolver. Aí na equação exponencial, a base aqui é maior que 1, 3. Então, a propriedade é a seguinte. Quando a base é maior que 1, a desigualdade permanece. A desigualdade permanece da inequação. Se a base tivesse entre 0 e 1, fosse um número fracionário à base, você invertia a desigualdade, ok? Mas como a base aqui é maior que 1, a desigualdade permanece. Então, vamos permanecer com a desigualdade. Se aqui está maior, então vai permanecer maior. Então, quer dizer que se as bases são iguais, ó, eu posso cancelar as bases aqui ó, e trabalhar só com os expoentes. Ó. 4x2 é maior que menos 2x, mas maior que... Ok? Vocês estão entendendo aí, pessoal? Estão entendendo, né? Ó? Estão entendendo, né? Então, vamos lá. Vou passar o x para o lado de lá, né? Ó, e o lado de cá. Ó. A 4x mais x maior que o 4 permanece, que eu não trabalhei com ele, o menos 2 vai passar para o outro lado. Ó, passa 4x mais 2x, 6x maior que 6. Okay? Então quer dizer que x é maior que 6, quer dizer que... Okay? Então o resultado que eu encontrei foi isso, que o meu x tem que ser maior que 1. Então, o que ele pede? Ele pede o seguinte, ó, a soma, a soma dos primeiros números o quê? Inteiros
Números inteiros maior que 1 vai ser maiores que 1, 2, 3, 4, vai. Ok? Só que ele quer a soma dos dois primeiros. Então, somar os dois primeiros é somar 3. E 2 mais 3 vai ser 2 mais 3. Ok? Então, a soma aqui é gabarito C, ó. Então, foi mais rápido do que da outra vez. Deu para entender, né, galera? Então, ó. Então, eu fiz essas duas questões aí novamente para vocês verem que tem uma maneira mais rápida, né? Resolver, ok? Então, às vezes uma questão tem duas maneiras, três maneiras de se resolver. Mas você tem que encontrar a maneira mais rápida. Então, no caso, você tem que observar. Quando for uma inequação inicial, você observa. Se passando para o outro lado, deixar na mesma base, fica muito mais rápido, ok? Se no caso eu tivesse um número aqui e não desse para transformar na mesma base os dois lados, aí não tinha como escapar não. Eu teria que usar aquele artifício matemático, ok? Então todo mundo entendeu. O Lucas falando que sim, o Vitor também, então bacaninha. Eu vou agora, ó, continuar aqui, ó. Vou passar agora para o conteúdo do edital para vocês verem como a gente está trabalhando a apostila, né? Ó, a lista de exercício. Então, ó, vai aparecer aí para vocês o conteúdo do edital, né? Então, no edital lá, ó, baixei o edital do concurso, né? Então, tá aqui, ó. É o tópico 2 do edital, se for ver lá, funções. Então, estamos trabalhando tudo isso aqui, esses subtópicos aqui, ó. Subtópico do A até o F. Então, a gente chamou, o A a gente chamou de tópico 1. Aí foi, ó, colocando a mesma coisa, definição, domínio, imagem, ó, a lista de exercício, né, ó. E nesse exercício a gente colocou exemplos de aplicação e exercício. Eu vou trabalhar os exemplos de aplicação, tanto eu como o Ailton, né? Estamos seguindo esse modelo, né? Ó. Aqui no Exatos vamos seguir o modelo em cima do edital, né? Ó. Como a gente tem um livro que a gente conseguiu de acordo com o que está lá no edital, né? Ó, do Dante, nós estamos trabalhando em cima desse livro, fizemos as questões em cima desse livro, né? Ó. E trabalhando assim, ó, exemplos de aplicação e exercício. Vou resolver os de aplicação, alguns, né? A maioria, boa parte, para vocês terem uma ideia de todo esse conteúdo aqui, ó, para relembrar todo esse conteúdo. O restante é com vocês, se vocês terem dúvida aí no grupo lá do Telegram, ok? Deu para entender, né, como está sendo trabalhado aí, né, pessoal? Então, agora eu vou começar com o primeiro tópico do conteúdo aqui de função. Definição, domínio, imagem, domínio. Primeiro tópico, nos exercícios, no exemplo de aplicação, ok? Vou colocar agora, ó. Então, ó, tem esse exercício 1 aí da aplicação, ó. Ele deu os conjuntos, né? O conjunto A, o conjunto B, ó. A, deu B. É a correspondência entre A e B, que é a relação entre esses dois conjuntos. Então, é x ao quadrado. Aí ele quer saber, ele diz que x pertence a A, ó, ou seja, o domínio, ó, são os elementos de A, faz parte do domínio, né? Os valores de x. A imagem, que é o y, faz parte são os elementos que fazem parte do conjunto B, né? Ó. Ele quer que faça um diagrama, ó, e diga se f é uma função de A em B. Então vamos lá, né? Ó. Vou colocar aqui ó, A, B. Ó. Em A, quais são os elementos que estão em A? 2, menos 1, 0, 1 e 2. Quais são os elementos que estão em B? 0, 1, 3 e 4. Agora, vamos fazer de acordo com a relação que ele deu entre os conjuntos, ó, que é igual a x ao quadrado. Então, vou atribuir valores do x, ó, para achar o correspondente dele no grupo B. Então, vamos lá.
para x igual a menos 2, ó, seguindo essa sequência aqui, ó, x é menos 2 em A, né, ó. Então, ó, o valor de y vai ser quanto? Vai ser, né, x ao quadrado? Então, ó, menos 2 ao quadrado. Vai dar 4. Tem correspondente em B? Tem, que é o 4. Então, eu vou ligar o menos 2 com 4. Ok? Agora, ó, eu vou fazer x igual a quanto? A menos 1. Então, vai dar y vai ser igual a menos 1 ao quadrado. Vai dar 1 positivo, né? Menos 1 ao quadrado é 1 positivo. Então, eu vou ligar o menos 1 com 1, né? Ó. Agora, x igual a 0. Vai ficar 0 ao quadrado, vai dar 0, né? Ó. Isso aqui para a gente igual a 0, implica que y vai ser 0 ao quadrado, que é 0, né? Ó. Vou ligar o 0 com 0. Quando x é 1, vai ficar y igual a 1 ao quadrado, vai dar o quê? 1 positivo. Vou ligar com 1. Tá com 1. 1 ao quadrado é 1, ficou 1. 2 ao quadrado vai ser 4, com 4 aqui. Então, vocês observam que cada elemento aqui, ó, eu descobri seu correspondente aqui em B. Agora a pergunta é, f é função de A em B? O que é que vocês acham aí? Pelo diagrama aí, pela análise que foi feita aí, as correspondências que foram feitas aí, o f é uma função de A em B? Vocês acham aí, pessoal? Observa o seguinte aqui. Para ser função, quais são as características de uma função? Para ser função, o que tem que acontecer? Cada elemento de A tem que estar ligado a um elemento em B. Não pode sobrar nenhum elemento em B. Você observa que o menos 1 aqui sobrou, ó. Ele ficou sem nenhum correspondente aqui. Não foi ligado nenhum de A, foi ligado a menos 1. Ó. Então, menos 1 sobrou aqui. Ó. Ficou sem ser ligado a ninguém de A. Ó. Então, não é função. Para ser função, não pode sobrar ninguém aqui em B. Ó. Ok? Não, espera aí, desculpa aí, calma aí. Em A, vamos ver em A aqui. Ó. A que eu estou confundindo, eu inverti. Em A é que não pode sobrar ninguém. Então, ou seja, todo mundo foi ligado, não foi? Ó? Foi. Não foi ligado. Agora, em B. Em B, o contradomínio aqui é quem? O contradomínio. Desculpa aí, o contradomínio de B é igual a menos 1, 0, 3, 4. A imagem de B é quem? A imagem de B é 0, 3 e 4. Okay? Agora, se o domínio e o contradomínio fossem iguais, aí seria uma função sobrejetora, né? O que a gente viu na aula passada, se fossem iguais aqui. Então, não é sobrejetora. Então, ó, não é sobrejetora. Quero explicar, não é sobrejetora. Eu estava confundindo aí com a definição de função. Então, ou seja, cada elemento de A está ligado a um elemento em B? Tá, então é função. Porque cada elemento de A está ligado a um diferente em B. O menos 2 está ligado com quem? Com 4. O menos 1 está ligado com quem? 1. O 0 ligado aqui, ó. O menos 1 com 1 e o 2 com 4. Não tem nenhum de A ligado a 2 em B. Ó. Cada de A está ligado a um único elemento de B. Ó. Agora, se cada elemento de A tivesse ligado a um diferente em B, seria injetora. Mas você observa que o menos 2 está ligado a 4 e o 2 está ligado a 4. O menos 1 está ligado a 1 e o 1 está ligado a 1. Então, não é injetora também. Ó. Mas é função. É função, pois cada elemento de A, né, ó, cada elemento de A, ó,
está ligado a um elemento em B. A um elemento em B. Deu para entender a definição de função? Às vezes confunde, né? Então, função você tem que observar que para que seja função, cada elemento de A tem que estar ligado a um elemento em B. Então, está ligado. Cada elemento de A está ligado a um elemento em B, ok? Agora, para ser sobrejetora, o contradomínio e a imagem têm que ser iguais. Se não forem iguais, não é sobrejetora. E para ser injetora, cada elemento de A tem que estar ligado a uma imagem diferente em B, ok? Então, ela não é nem injetora, nem é sobrejetora, mas é uma função, ok? Exatamente, sobrejetora é se fosse igual o contradomínio e a imagem. O que a gente pode confundir é a definição de sobrejetora e injetora com a definição de função. Tem que ter bastante cuidado. Para ser função, só é cada elemento de A tem que estar ligado a algum elemento em B. Cada elemento de A aqui está ligado a algum elemento em B. Agora, para ser injetora e sobrejetora, aí tem que ver a definição, né? Para ser sobrejetora, o contradomínio e a imagem tem que ser igual, não foi igual. Não é sobrejetora porque isso aqui foi diferente, ó. Então não é sobrejetora porque foi diferente o contradomínio e a imagem. E não é injetora, por quê? Porque o menos 2, ó, está ligado com 4. E o 2 está ligado com 4. Eles têm a mesma imagem. Para ser injetora, cada elemento de A tem que ter uma imagem diferente em B. E o menos 2 e o 2 têm a mesma imagem. O menos 1 e 1 têm a mesma imagem. Então, já não é injetora, ok? Deu para entender, né, galerinha? Vamos para a próxima questão. Na prova da ESA, ele pode cobrar essas coisas. Ele pode cobrar o seguinte, ele dá diagramas lá e perguntar qual dos diagramas não é função. Você tem que analisar cada diagrama. Nós vamos trabalhar isso nessa lista de exercícios aí, ó. A próxima questão. Aqui ele se apela o conjunto imagem, né? Então, o conjunto imagem é bem simples, ó. Só a gente substituir o x e achar o y. Lembrando que o f de x vai ser o nosso y. O domínio é o conjunto A, ó, aqui é o domínio, e aqui já é a imagem, ó, os reais. Ó. Então, ó, o A é tudo isso aqui, ó, menos 2, 0 e 1. Então, esses são os valores de quem? Do x, que faz parte do domínio, são os valores de x. Ó. Então, só substituir aqui. Ó. F de menos 2 vai ser quanto? 3 vezes, no lugar de x, menos 2. Ó. Menos 5. 3 vezes menos 2 dá menos 6. Menos 5, menos 11. O f de 0 vai ser 3 vezes 0, só substituir no lugar de x, 0. 3 vezes 0, menos 5. Vai dar menos 5, né? Ó. O f de 1, 3 vezes 1, no lugar do x, jogo 1, né? Ó. 3 vezes 1, menos 5. Vai ser 3 menos 5. Vai dar menos 2. Qual é a imagem de f? A imagem de f são esses valores que a gente encontrou aqui. Ó. Menos 11, menos 5, 2. Eu posso colocar organizado, né? Ó. Menos 11, menos 5. Tá aí, ó. 11 menos 5, menos 2. Do menor para o maior. Ordem crescente, ok? A imagem de f foi isso aí, ó. Foi bem simples, bem fácil para determinar a imagem. Você substituir o x e você vai achar os valores de y. Agora nós vamos para a próxima questão. Eu vou tentar fazer o mais rápido possível as questões aqui para a gente ver o máximo possível de questões, né? Também, se vocês tiverem dúvida aí, eu vou estar dando o espaço aí para vocês fazerem questionamento e perguntarem, ok? Vamos para a questão 4, para representar os diagramas. Quer saber classificar se é função ou não? Aqui, quais dos seguintes diagramas representam uma função de A em B? Ele quer saber se vai ser função ou não.
Olha para cada elemento de A está ligado em B, né? Ó. Em B pode sobrar, ó. Belezinha, em B sobrar. O que não pode sobrar é em A. Ó. Lembra que não pode sobrar em A. Ó. Não pode sobrar em A. Ó. E aqui todo mundo está ligado. Ó. O 2 está ligado com 0, o 3 está ligado com 1, o 4 está ligado com 2, o 5 está ligado com 3. Por esse diagrama aqui, ó, eu entendo que é função. É função, por quê? Pois cada elemento de A, ó, de A está ligado, ó, a um elemento. Pode ser ligado a um elemento, hein? A um elemento em B. Agora, ela é sobrejetora? Quem é o contradomínio? O contradomínio de F aqui é todo o conjunto B, ó. É 0, 1, 2, 3, 4. Quem é a imagem? A imagem só é 0, 1, 2 e 3. Então, o contradomínio é diferente da imagem. Aqui na letra A. Ó. Então, não é sobrejetora. Não é sobrejetora. Agora, ela é injetora. Por que é injetora? Porque cada elemento de A está ligado a um elemento em B diferente. O 2 está com 0, o 3 com 1, o 4 com 2 e o 5 com 3. Cada domínio aqui de A, ó, tem uma imagem diferente em B. Então, é injetora. Por isso para classificar, ok? Vocês estão entendendo? Eu estou indo muito rápido, né? Mas dá dando para entender, galera? O ritmo tá bom? Então, aqui é para a gente ver o número maior de questões possível. Então, vamos lá. Ó. Vamos lá. Ó. Vamos para a próxima questão aqui. Esse diagramazinho aqui. Ó. O menos 1 está ligado com 1. O 0 está ligado com 0. E o 1 está ligado com 1. Então, cada elemento de A é ligado a um elemento em B. Então, é função. Ó. Então, ó, função... Mesma situação, pois cada elemento de A está ligado a um elemento em B. Agora, o contradomínio é quem? O contradomínio aqui. O contradomínio daqui ó, é 1 e 0. Que é o próprio conjunto B, o contradomínio. Quem é o conjunto imagem? É 1 e 0. O contradomínio é igual à imagem. Então, isso aqui quer dizer que ela é sobrejetora. É sobrejetora, ok? Porque o contradomínio foi igual à imagem. Agora... Se perguntar se é injetora, vai ser injetora? Se você observar, não vai ser injetora. Por quê? Porque o menos 1 está ligado com a imagem 1. E o 1 também tem a mesma imagem que é 1. Então, eu tenho dois elementos de A do domínio que tem a mesma imagem. Para ser injetora, cada elemento de A tem que estar ligado a uma imagem diferente em B. Ok? Tem que ter imagem diferente, mas está tendo a mesma imagem. O menos 1 e o 1 está tendo a mesma imagem que é 1. Então, não é injetora. Então, não é injetora. Então, a letra A é função, não é sobrejetora, mas é injetora. A letra B é função, é sobrejetora e não é injetora. Então, ou seja, a gente vê que uma função ela pode ser sobrejetora e não ser injetora. A função também ela pode ser injetora e não sobrejetora, pode ser sobrejetora e não injetora, ok? Agora, para ser bijetora, ela tem que ser injetora sobrejetora. Deu para entender esses conceitos aí? Tá dando para entender, né? Os conceitos, né, galera? Então, ó, vamos para a próxima, para a mesma questão, né? Ó, só com o item C e D agora, para a gente estar analisando. Qual a próxima questão mesmo? Número 5. Vamos para a questão 5. A gente analisou o A e o B, o restante é com vocês aí. Agora a questão 5 é uma questão de função primeiro grau mesmo, só que aqui no caso ele quer o valor de A no domínio e imagem, né? Ó. Essa questão aqui é uma questão que envolve vários conteúdos ao mesmo tempo de funções. Ó. Envolve domínio, envolve imagem,
Qual é a função do primeiro grau? Porque as funções são do primeiro grau, ó. Aqui, ó. É essa. A função g de x é essa, ó. Ele quer o valor de A, ó, determina o valor de A, sabendo que, ó, 2 mais g de 2 igual a 8. Então, vamos lá, ó. O f de x é igual a 2. O g de x é igual a 3x mais A. Aí ele pede o f de 2 mais 2 é igual a 8. O que é que eu vou fazer? Ó, no lugar de x na f, eu vou jogar 2. Ó. Vou achar o f de 2. Mesma coisa no lugar onde tem a g, o x na g, eu vou jogar 2 para achar o g de 2. E aqui eu vou trabalhar essa equação para achar o valor de A. Ó. Ficar só A na equação. Vamos lá, o f de 2. Vai ficar como? 2 vezes 2 menos 3. Ó. Posso até fazer aqui separado para você entender melhor. 2 vezes 2 menos 3. Então, f de 2. Ó. Aqui, ó, o f de 2 vai ser igual a 2 menos 3. E vai ser 4. 3 vai ser 1. O g de 2 vai ficar como? O g de 2 vai ficar 3 vezes 2 mais A. No lugar do x eu joguei 2. O g de 2, ó. De x jogando 2, né? Ó. 2, 6 mais A. Como eu tenho f de 2 eu tenho 2, eu vou substituir aqui. Quem é f de 2? É 1. 1 mais. Quem é g de 2? 6 mais A. Igual a 8. Agora tem que ter cuidado nessas expressões. Se aqui fosse um menos, galerinha, eu teria que colocar tudo isso aqui, ó, entre parênteses, né, ó, para fazer a distributiva, ok? Quando for sinal negativo, coloco o outro termo que está após o sinal entre parênteses. Mas como é positivo, eu só coloquei direto, não tem preocupação não. A preocupação é quando for negativo aqui, ó. Quando for negativo aqui nas expressões, se tiver negativo, o termo que vem depois do negativo tem que colocar entre parênteses. Não pode esquecer isso não, hein, galera? Para não errar os sinais, ok? Para não errar os sinais. Então, vamos lá, ó. 1 mais 6, eu sei que é 7, né? Ó, mais A igual a 8. Então, quem vai ser A? A vai ser igual a 8 menos 7. Então, A igual a 1. Então, A deu igual a 1. Então, essa foi a resposta dessa questão. Foi bem tranquilinha, né? Ó. Então, ele deu uma expressãozinha. Eu joguei o f de 2, o g de 2 na expressão. Ficou uma equação só com A. Ó. Aí eu achei o valor de A. Então, é uma questão nível do ESA. Pode ser que caia uma questão dessa sim. Ele vai ter o valor das funções, de dar uma expressão lá e dizer o valor de A é. Aí tem lá as alternativas lá, ó. Você resolve e achar o valor. Ok? O ritmo está indo bem, né? O ritmo, né? A deu igual a 1, ok. Agora vamos para a próxima questão. Esse tipo de questão, ó, eu gosto desse tipo de questão, ó. Porque esse tipo de questão, ele traz aqui, ó, no parênteses, ó, x mais 1, ó. Olha só x, entendeu? A gente tem que ter bastante cuidado quando não vem só x aqui, ó. Então, ó, ele diz, ó, que f de x é igual a f de x mais 10. Ele diz que o f de 6 é igual a 30. Ele quer que determine, ó, o f de 7. Então, ó, como eu conheço o f de 6, como aqui apareceu na expressão x aqui, no caso apareceu x, eu posso jogar o 6 no lugar do x, beleza? Porque apareceu o x aqui no parênteses. Agora, se não aparecesse o x aqui no parênteses, como eu faria? Se fosse uma expressão normal, vamos supor se fosse assim, ó. F de x mais 1 é igual a x2 mais 2x mais 10. E que o f de 6 é igual a 30. Aí ele pede para calcular o f de 5. O f de 7 mesmo. 7. Aí é simples. Você vai fazer, ó. X mais 1 não é igual a 7. Qual é o número aqui que dá 7? Para
você colocar aqui que vai dar 7. É o 6. Então, 6 mais 1, 7. Então, pode jogar 6 direto, ok? Nesse caso, bem simples aqui. Mas nem sempre é assim. Tem que ter cuidado disso aqui, ó. Nesse parênteses aqui, ó. No caso x mais 1, ó, tem que ser igual ao que ele pede aqui. No caso, 7. Então, no caso do x, 10. 40 mais 10. E aí, galerinha, deu uma quedinha aí, né? Ó. Vamos de volta. Caiu, o Vitor falou que caiu mesmo. Voltou, né, galerinha? Então vamos lá, ó. Voltou, né? Então vamos lá. Tamo junto aí, vamos lá. Letra B. Estava explicando aqui, a letra B aqui, ó. A gente fez a letra A, né? Ó, f de 7 deu 40. Se você observar, essa forma que ele deu essa função aqui, essa relação aqui, ó, eu posso ver como uma progressão aritmética, porque eu posso pensar uma função como uma progressão aritmética. Ok? Então, se eu observar aqui, deu 40, né? O f de 7. Quando eu fiz o f de 8, vou aumentar mais 10, vai dar 50. Ó. 8 deu 50. Se você enxergar isso aqui como uma progressão aritmética de razão 10, ó, se ele pedisse o f de 9, daria quanto o f de 9? Daria 60. O f de 10 daria 70. E assim vai. Na letra C, ele pede o f de 5. Ele deu o f de 6, que é 30. Ele pede o antecessor, o f de 5. Então, eu já sei que vai dar o quê? De vez de somar 10, como ele pede o anterior, eu vou diminuir 10. Então, vai dar 20. Eu já sei que vai dar 20 o f de 5. Então, vou fazer a conta aqui para vocês verem direito. Ó, que é o f de 5. Então, no lugar de x, eu vou jogar, ó, 6 mesmo, que a gente já tem, né? Ó. É 5 que diga, desculpa, f de 5 mais 1. Vai dar o f de 5 mais 10, né? Ó. Vou jogar o 5 mesmo, porque 5 mais 1 vai ficar 6. Vai ficar f de 6 é igual ao f de 5 mais 10. Só que o f de 6 é quanto? É 30. Ó. É igual ao f de 5. O 10 está positivo, passa para lá, negativo. Então, f de 5 vai ser 30 menos 10. Então, f de 5 vai ser igual a 20. O carro de som aqui atrapalhou um pouco aqui a concentração. O f de 5 deu 20, ó. O que é isso? Vocês estão aí, ó. Então, ó, uma questão ó, que relacionou função com progressão aritmética. Você observa que essa função, da forma que ela se expressou aí, formou uma progressão aritmética, ok? Então, os assuntos estão interligados. Então, quando terminar a parte de funções, eu vou trabalhar a parte de sequência depois de funções. Agora, vamos para a próxima questão, né? Ó. Das 6 eu pulei para 8. Resolverem a 7 tranquilamente. Qualquer dúvida, só é postar lá no Telegram a dúvida aí que a gente tá para ajudar vocês aí, ok? Vamos, ó, explicite o domínio das funções reais abaixo. Então, ele quer saber os possíveis valores de x, né? Que o x pode assumir, né? Ó. Na letra A, você é numerador sem raiz, ó. Numerador sem raiz, ó, tem que ser diferente de zero. Então, x diferente de zero. Essa é a condição, já resolveu. Como a gente pode expressar a resposta? O domínio vai ser os reais menos o zero. Pode ser qualquer valor real aqui menos o zero. Porque não pode dividir nada por zero, né? 1 por zero. Então, isso é impossível, né? Na matemática. Então, o domínio é os reais menos o zero. Você pode colocar lá, ó, no domínio também. Pode responder em forma de conjuntos, ó. X pertence aos reais
Já o que? X tem que ser o quê? Diferente de zero. E pode responder com intervalo. Um reta real, né? Intervalo real aqui. Colocar o zero aqui, a bolinha aberta para o zero, né? Que não pode ser o zero, ó. E, ó. Pode ser qualquer outro valor, sem ser o... Tem essas maneiras de responder aqui, ó. Tanto faz, ó. Está respondendo a mesma coisa. Está dizendo que o domínio é os reais, então não pode ser o zero. A letra B agora. O numerador tem raiz? Não. Então nem me preocupo com o numerador. Eu só vou me preocupar com o numerador quando ele tiver raiz, ok? Raiz de índice par. Vou me preocupar só com o denominador aqui, ó. Então, meu denominador tem que ser o quê? Diferente de zero. Então, x vai ser diferente de quanto? De menos 5. Então, o domínio aí, ó, vai ser os reais menos o menos 5. Ok? Ou você pode expressar forma de conjuntos. X pertence aos reais, tá o que? X diferente de menos 5. Ou pode intervalo de reta normal também, né? Menos 5 aqui, ó, bolinha aberta, que não pertence ao domínio, né? Aí, ó. Ok? Deu para entender, né? Essa letra A é a letra B, né, galera? Então, eu vou passar para a próxima, a mesma questão, a letra C e D, se eu não me engano. Vamos ver, né? Ó. C e D agora, ó. Melhorou um pouquinho agora. Vai vir uma questãozinha mais complexa agora, né? A letra C. Exatamente, não pode ser menos 5 não. Se for menos 5, vai zerar o denominador, né? Aí zerando o denominador, aí não é possível. Então, pode ter qualquer valor real. Só não pode ser o 5, o menos 5 o domínio. O domínio é todos os reais, menos o menos 5, que não pode ser. Porque senão vai zerar o denominador. Agora, ó, a letra C, ó, só tem denominador, ó. Só que esse denominador é uma função do segundo, é um polinômio do segundo grau, ó. Então, ó, eu sei que o denominador tem que ser diferente de zero, né? Ó. Aqui, ó, x2 menos 6x não tem raiz. Então, o que é um denominador tem que ser diferente de zero. Agora, preste atenção nessa equação. Diferente de zero, desculpa. Diferente. Preste atenção aqui, ó, dessa diferença aqui. Ó. Se eu for achar as raízes aqui, ó. Imagine isso aqui como uma equação. Se eu fosse achar as raízes. O x1 e o x2 daria quanto, galerinha? Sem fazer conta. Isso aqui é fácil, não precisa fazer conta não, né? Ó, quando o A é 1 na coluna do segundo grau, ó, para a gente achar as raízes, fica fácil. Soma e produto, galera. A soma é menos B sobre A. E o produto é C sobre A. Então, a soma é menos B sobre A, o B é menos 6. Menos com menos daqui, ó, mais. Então, a soma tem que ser 6 sobre 1, 6. A soma é 6 e o produto é 5, porque o C é 5 e o E é 1. Quais são os dois números cuja soma é 6 e o produto é 5? Quais são esses números, galera? Então, quais são os números aí, ó? Isso, 3 e 2, ó. A soma... Não, cuidado, a soma tem que ser 6, hein, ó. E o produto, 5. Você fez o inverso. Você fez a soma 5 e o produto 6. A soma tem que ser 6 e o produto 5. Não é 3 e 2 não, hein?
É 5 e 1, ó. Ó, 5 e 1, ó. A soma é 6 e o produto é 5. Você fez o inverso. 3 e 2, ó. A soma é 5 e o produto que é 6. Você fez o inverso. Tem cuidado aqui, ó. A soma é 6. Então, 5 mais 1, 6. O produto é 5. 5 vezes 1, 5. Então, 5 e 1. Ok? 5 e 1. Então, como aqui é uma diferença, então tem que ser diferente de 5 e diferente de 1. Porque se for 5, vai zerar o denominador. Se for 1, vai zerar o denominador. Vamos jogar aqui, ó. 1 ao quadrado é 1. 1 mais 5 é 6. E menos 6 vezes 1 é menos 6. 6 menos 6 zera. Não pode zerar, né? Então não pode ser 1. Vamos colocar o 5 aqui. 5 ao quadrado, 25. 25 mais 5 dá 30, né? Ó. E menos 6 vezes 5 é menos 30. E menos 30 mais 30 vai dar 0. Aí vai zerar também aqui. Então não pode zerar, não. Então não pode ser nem um 5 e nem um 1 aqui, ok? Por quê? Porque vai zerar, né? Deu para entender, né? Então, não pode ser nem o 5 e nem o 1. Então, qual é o domínio? O domínio vai ser os reais menos o 1 e o 5. Ou então você pode colocar assim, ó, o domínio vai ser x pertence aos reais, tal que x diferente de 1 e x diferente de... Ou pode colocar assim, ó. E o 1 aqui, bolinha aberta. Vou colocar logo bolinha aberta aqui por 1. Bolinha aberta por 5, né? Ó. E pode ser os outros resultados, ó. Ok? Então pode ser qualquer valor, menos o 1 e o 5. Agora a letra D agora. Vocês entenderam aí a letra C? Deu para entender, né? É, exatamente. O Ailton falou aí, ó. Vamos procurar o produto e depois a soma. Exatamente. Então, vamos lá, letra D agora. Você vê que é a raiz, ó, índice par, ó. Raiz de índice par tem que ter cuidados. Como está só no parte do numerador aqui, ó, o denominador é 1, ó. Eu não vou me preocupar com o denominador, né, ó. Então, como é raiz no numerador, o que está dentro da raiz, ó, o que está dentro da raiz aqui, ó, tem que ser maior ou igual a zero. Se essa raiz aqui tivesse no denominador, só podia ser maior que zero, ok? Então, como está só no numerador aqui, então 3 menos x tem que ser maior ou igual a zero. Então, o menos x tem que ser maior ou igual a menos 3. Passando o 3 para o outro lado, né? Ó, passa negativo. Aqui, ó, vamos multiplicar por menos 1. Lembrando que na desigualdade, na inequação, quando multiplica por menos 1, a gente inverte o sinal da desigualdade, né? Então, vai ficar x menor ou igual a 3. Qual vai ser a resposta da D aqui, ó? A resposta da letra D, né? Vamos separar. Agora a resposta da D, ó. A resposta da D vai ficar, ó. Domínio. Pode colocar x mais tá o que? X igual a 3. Pode colocar também. Ah, lembrei agora, com colchetes, né? Pode colocar assim, ó, domínio. Como é menor ou igual a 3, vai de menos infinito, né? Ó, colchetes para fora. E o 3, ó, colchetes para dentro, porque o 3 pertence, né? Ó. Intervalos assim, né? Ó, desse jeito. Então pode colocar também assim, ó. Ó. Agora igual, o 3 pertence. Então você vai colocar a bolinha fechada, porque o 3 pertence, né? Ó. Menor.
Menor está para a esquerda, né, do número. Então, ó, todos os valores menores que 3. Pode ser. Ok? Deu para entender aí, né, ó. Agora nós vamos para a próxima questão. Agora, ó, agora veio uma questão bacana, com raiz em cima, raiz embaixo, ó. Raiz no numerador e raiz no denominador. Vai aparecer para vocês aí. Apareceu, ó. Então, ó, essa raiz aqui, ó, que está na raiz aqui, ó, essa aqui do numerador, ó, raiz com índice par, que raiz quadrada é raiz quadrada, ó. Sempre a raiz tem que ser índice par para a gente analisar, ó. Numerador, ó, o que está no numerador tem que ser o quê? A raiz do numerador maior ou igual a zero. E o que está no denominador tem que ser o quê? Só maior que zero. Por que não pode ser zero? Porque está no denominador. No denominador não pode ser zero. Só maior que zero, ok? Então vamos fazer os dois casos. E depois vamos fazer a interseção dos dois casos. Vai me dar o domínio. Então, ó, 7 menos x maior ou igual a zero. Então, 7. Opa. Vamos passar logo o 7 para o outro lado. Positivo, passa para o outro lado, negativo. Maior ou igual a... Ficar por mim. Vai ficar tudo ó, aqui vai ficar positivo, aqui vai ficar positivo. Porque menos. O que é que eu vou fazer agora? Quando eu multiplico por menos 1, eu inverto o sinal da desigualdade. Estava maior, agora ficou menor. Vou guardar essa resposta. Vamos fazer agora a segunda parte, né? Que é essa parte do denominador aqui de baixo, aqui da raiz. Ó. A raiz de baixo aqui, que está na raiz do denominador, tem que ser maior que zero. Então, x menos 2 maior que zero. Passando do lado, ó, x maior que 2. E agora eu vou ter que fazer uma interseçãozinha, né, galera? Vou colocar a primeira respostazinha aqui, ó. Que corresponde a 7 menos x, né, ó. 7 menos x aqui corresponde a x menos 2, que é a raiz de 7 menos 2. Aqui deu como? Deu x maior que 2. Então, ó, o 2 não pertence, né? Então, 2 bolinha aberta, né, ó. Maior que 2. Opa, 2 está mais... Vou colocar 2 para... 2 aqui, ó. Bolinha aberta aqui, o 2. E o 7 aqui, bolinha fechada. Aqui, bolinha fechada. 7, né? 2 está antes do 7, né? Eu coloco 2 antes, 7 depois, ok? Aqui, ó. Por que bolinha fechada? Porque aqui está igual, ó. O 7 tem que estar no domínio, ok? Por que é bolinha aberta aqui? Porque o 2 não tem igual aqui, não. O 2 não pode pertencer ao domínio, ok? Aqui foi menor ou igual a 7. Menor está para a parte da esquerda do número, o que é menor. Ó. Maior está para a direita do número, né? Ó, maior é para a direita. Agora eu vou pegar a interseção. 2, ó, a interseção dos dois. Ó. Deu em 7. Interseção 2, ok? Dando para ver aí, né, tá? Pegando a interseção, você observa, você pega os dois extremos, ó. O extremo de cima e o extremo de baixo. Aí, ó, vamos pensar aqui, o 2 está nos dois intervalos? Não está. O 2 está aqui, beleza, mas não está aqui. Interseção tem que estar nos dois, né? Ó. Então, o 2 permanece com bolinha aberta. A interseção, que é bolinha aberta, fica com bolinha aberta. E o que é bolinha fechada, fica com bolinha fechada. Porque aqui, ó, tá, o 7 está aqui, ó, e o 7 está aqui, ó. Bolinha fechada.
é 2 e aqui é 7. Então, o x vai estar nesse intervalo aqui. O x só pode assumir esses valores aqui. Ó. Vamos observar, analisar aqui dentro da função, para você entender melhor. Um valor menor que 2 pode ser? Não pode. Então, vamos supor 1. 7 menos 1, 6. Existe raiz de 6? Existe. O 1 eu posso colocar em cima, mas o 1 eu posso colocar embaixo? 1 menos 2 dá quanto, galera? Dá menos 1. Existe raiz quadrada de número negativo no campo dos números reais? Não existe. Então, não pode colocar o 1, que é um valor menor que 2. Então, menores que 2 não pode. Um valor maior que 7 eu posso colocar na função? Vamos ver, um 8. Aí em cima, ó, 7 menos 8 dá menos 1. Raiz de menos 1 existe? Não. Então, não posso colocar nenhum valor maior que 7. Então, está coerente. Ó. Eu vi o intervalo aqui, o que pode assumir valor e o que não pode assumir valor na função. Ó. Eu vi que o 1 não pode, o 8 não pode, que está depois. Agora, vamos ver com 2. 7 menos 2 dá 5. Beleza aqui. Agora aqui embaixo, ó, 2 menos 2. 0 a parte de baixo. Ó. Então, não pode ser 0 embaixo, né, no denominador, né? Ó. Então, não pode ser nem um 2 e nem um número menor que 2. Eu fiz o teste com 1, não pode. E nem pode ser um número maior que 7. Eu fiz o teste com 8, não pode. Então, está coerente com a resposta que a gente encontrou, né? Então, como eu posso colocar a resposta aqui, o domínio? X pertence aos reais, tá ok. O X ó, vai ficar no meio, ó, entre 2 e 7. O X está aqui no meio, ó, são os números que estão aqui entre 2 e 7. Ó. Então, ó, só que você observa que o 2 é bolinha aberta. Então, ó, aqui aparece menor, aqui só não igual, porque o 2 não pertence. E aqui menor que 7, tem que ser menor que 7. Agora pode ser igual? Pode, porque bolinha fechada, igual a 7. Então, o X está entre 2 e 7. Pode ser 7, mas não pode ser o 2. Ó. Ok? Então, outra maneira de responder isso aqui ó, é por colchetes. Ó. Você coloca colchetes para fora, porque o 2 não pertence, né? Ó. Vírgula, e o 7 colchetes para dentro. Ou pode colocar com parênteses, né? O 2, né? Ó. 2 com parênteses e o 7 com colchetes para dentro. Aquela regra de intervalos, né? Ó. Só para relembrar. Então, essa é a resposta da letra E. Deu para entender, né, galera? Deu para entender, né, essa letra E aí, né? Ó. Um pouquinho mais trabalhosa. Então, os exercícios também vai ter mais para vocês fazerem. Estou só fazendo para vocês terem uma ideia, né? Para vocês ir treinando aí, né? Qualquer dúvida na lista aí, só é no grupo do Telegram lá, vocês estarem perguntando as dúvidas, a gente vai estar disponível aí para vocês. A próxima questão. A 9, ó. Mais uma questão de diagrama, para trabalhar diagrama, né, ó. Aparecer aí vocês aí, ó. Agora, ó. Verifique se as seguintes funções são injetivas, sobrejetiva e objetiva. Se você observar aqui, quem é o contradomínio aqui, ó? 4 e 5. Todo o conjunto B. É igual ao conjunto B. Sempre o conjunto B vai ser o contradomínio da função. O domínio é 1, 2, 3. Agora a imagem. Aqui o domínio é 1, 2 e 3. A imagem é o 4 e o 5. O contradomínio e a imagem foram iguais. Os dois conjuntos foram iguais. Quando isso acontece, é sobrejetora. Se a sobrejetora é injetora, não necessariamente. Tem que analisar para ver se é injetora, né? Aí você observa que o 1 tem imagem 4. O 2 tem imagem 5 e o 3 tem também a mesma imagem 5. Então, como o 2 e o 3 têm a mesma imagem, não é injetora. Não é injetora. Por que não é injetora? Pois ó, o F de 2 é 5 e o F de 3 também é 5. São iguais. Ó. E para ser injetora, cada domínio tem que ter uma imagem diferente. Aqui está igual. Ó.
Então não é injetora por causa disso aqui, a justificativa, ok? Então sobrejetora só, isso aí, Vitão, só sobrejetora. Agora vamos à próxima. Letra B agora. E aí, ó. É função, cada elemento aqui tem, ó, tem um correspondente em B. Agora vamos analisar. Quem é o contradomínio de F? O contradomínio é todo o conjunto B, nunca se esqueça disso. Então vai ser, vou colocar em ordem crescente, 5, 6, 7 e 8. É todo o conjunto B. A imagem de F, imagem de F. Aí você vê, ó, o 3 está ligado com 5, então 5 é da imagem. O 6 está ligado com 6, 6 é da imagem. 9 está ligado com 7, o 7 é da imagem. São iguais o contradomínio? Não, não é igual. O contradomínio de F é diferente da imagem de F. Então não é sobrejetora. Isso aqui me diz que não é sobrejetora. Agora, é injetora? Vamos ver. Cada elemento de A está ligado a um diferente em B. Tá, ó. O F de 3 é 5. O F de 6 é 6. E o F de 9 é 7. Ó. Então, o F de 3 foi diferente do F de 6 e foi diferente do F de 9. Se cada domínio tem uma imagem diferente, então é injetora. Ok? Então não é bijetora. Para ser bijetora tem que ser os dois. Não é bijetora. A outra lá na letra A, ela foi sobrejetora e não foi injetora. Também ela não é bijetiva, não é bijetora, ok? Eu esqueci de falar isso aí. Ok? Aí vocês reafirma lá. Não é bijetora também a letra A. Só reafirmando. Então, para vocês visualizarem melhor, para vocês verem a questão completa, vocês veem que como contradomínio é igual é diferente da imagem, não é sobrejetora, né? Contradomínio diferente da imagem, então não é sobrejetora. Como cada domínio, cada elemento de A está ligado a uma imagem diferente em B, ó, é injetora. Se não é sobrejetora, é injetora, ela não vai ser bijetora, porque para ser bijetora tem que ser sobrejetora e injetora ao mesmo tempo, ok? Vou voltar novamente, ó. Agora vamos para a próxima questão. Agora aqui, ó. Aqui, ó, o contradomínio de F é 3, 5 e 8. A imagem também vai ser de 2 é 3, de 6 é 5 e de 9 é 8. Então também a imagem vai ser 3, 5 e 8. É igual, ó. O contradomínio de F foi igual à imagem de F. Então é sobrejetora. É sobrejetora, ok? E você observa, ó. Cada domínio, cada elemento do domínio do conjunto A está ligado a um elemento do conjunto B, daí tem uma imagem diferente. Então vai ser injetor. Ó. O F de 2 é diferente do F de 6 e é diferente do F de 9. Então é injetora. Se é sobrejetora e é injetora, é bijetora. Ok?
Vamos, Vitor, qual questão? A questão, a letra C, né? Ó, vamos ver, letra C. Observa aqui, ó. Vou a C, Vitão, ó. A imagem é 3, 5 e 8, porque aqui é o domínio. 2, 6 e 9 pertencem ao domínio, né? Ó, é A em B, ó. A é domínio e B é a imagem. Então, F de 2 é 3, F de 6 é 5 e F de 9 é 8. Então, cada domínio aqui tem uma imagem diferente. Então, é injetora. A imagem é 3, 5, 8. O contradomínio também é 3, 5, 8. Contradomínio e imagem são iguais. Então, é sobrejetora, é injetora, então é bijetora. Ok? Deu para entender agora, Vitor? Essa é a sua dúvida? Então, beleza. Deu para entender, né? Tá ok, né? Às vezes eu também estou explicando um pouco rápido, né? Eu vou diminuir o ritmo aqui. Vamos lá, próxima questão. Vamos lá, ó. Aqui, ó, A em B, ó. A é domínio e B é imagem, né? Ó. A representa o X e B o Y. Ok? A gente tem que ter cuidado dos elementos que estão correspondentes aqui. Ó. O 1 está ligado ao 2. O 3 está ligado ao 4. O 4 está ligado ao 4. E o 7 ao 4. Então, observa que o contradomínio sempre vai ser todo o conjunto B. 2, 4, 6 e 8. 2, 4, 6 e 8. Agora, a imagem, quem vai ser a imagem? A gente vai observar pela correspondência. O 1 está ligado com 2, então 2 faz parte da imagem. O 3 está ligado com 4, o 4 com 4 e o 7 com 4. Então, o 2 e o 4 aqui são imagens aqui, ó, só o 2 e o 4, ok? Então, você está observando que o contradomínio é diferente da imagem. Então, essa função não é sobrejetora. Agora, se você observar aqui, ó, que o f de 1 é 2. Mas o f de 3 vai ser igual ao f de 4, que vai ser igual ao f de 7. Que tudo isso aí vai ser quem? A imagem de 3 é 4. A imagem de 4 é 4. A imagem de 7 é 7. Opa, a imagem de 7 também é 4. A imagem de 3 domínio aqui, de 3, 4 e 7, é 4. Então, isso aqui, ó, já quebra o conceito de injetora. Não é injetora. Para ser injetora, as imagens deveriam ser diferentes. Mas como são iguais, então não é injetora. Se não é injetora, não é sobrejetora, não vai ser bijetora nunca, né, galera? Porque para ser bijetora tem que ser injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Então, essa parte aí de classificação está bem arraizada em vocês, que eu trabalhei bastante, né? Parte de diagrama, parte de função composta também. Então, vamos continuar lá. Agora, vamos trabalhar a parte de função pares e funções ímpares. Como a gente vai identificar se uma função é par ou uma função é ímpar? Analisando os gráficos, como a gente vai fazer isso? Observa o seguinte, tem duas maneiras de a gente classificar, olhando para o gráfico, se ela é par ou se ela é ímpar. Observa aqui esse gráfico aqui. Esse gráfico tem alguma simetria? Você observa alguma simetria aí? O que é que vocês acham aí? Tem simetria aí, galera? Ó, simetria, você vai observar uma certa periodicidade acontecendo com a função. Observa o seguinte, ó. Eu tenho aqui, ó,
concavidade para baixo, né? Ó, concavidade para baixo, concavidade para cima. Mesma coisa aqui, concavidade para baixo, concavidade para cima. Né? Ó, tudo em relação ao quê? Ao zero. A simetria em relação ao zero. Vai se repetir sempre, ó. Concavidade para cima, concavidade para baixo. Concavidade para baixo, concavidade para cima. Tudo em relação ao zero. Ó. Aqui, ó, nesse gráfico aqui, ó, a simetria em relação ao ponto 00. Ó. Então, quando acontece isso, eu digo que a função é ímpar, galera. Agora, se você não enxergasse simetria, o que é que você faria? Aí a gente vai para a definição de função ímpar e par. Qual é a definição? A definição é a seguinte. Vou colocar aqui o conceito, né? Ó. Definição. Quando eu tenho um valor x, um domínio x, ó, se o f de x for igual ao f de menos x, a função é o quê? Não é par. Se tiver que o f de x for igual ao menos f de menos x, a função é ímpar. Esta é a definição de função par, função ímpar. Para você memorizar melhor isso aí, o conceito de par ímpar, você entende o seguinte. Se você pegar um domínio de um valor x positivo e um domínio do valor x negativo, se eles tiverem a mesma imagem, vai ser par. Se você pegar um valor do domínio x positivo e o simétrico do x, o x negativo, e as imagens derem simétricas, derem com sinais invertidos, a função é ímpar. O que é que eu quero dizer com isso? Vamos supor o seguinte, com números, que é melhor você analisar, né? Vamos com o número aqui. Eu sei que o f de 1 é igual a 8 e o f de menos 1 é igual a 8, a função é o quê? Par. Tá nessa sequência, tá nesse, ó, obedeceu esse raciocínio aqui, ó, que o f de x foi igual ao f de menos x. O f de 1 foi igual ao f de menos 1. Ó. Você pegou dois domínios, ó, dois valores de domínio, simétrico 1 e menos 1, e deu a mesma imagem com os mesmos sinais. Ó. Se as imagens são a mesma, com o mesmo sinal, o mesmo valor, então a função é par. Se fosse assim, ó, que o f de 1 for 8 e o f de menos 1 for menos 8, aí a função vai ser ímpar. Por que ímpar? Porque você vê, ó, você pegou dois simétricos de domínio, né? Ó, e as imagens deu com sinais invertidos. Imagens simétricas também. Então, é ímpar. Ok? Com valores. Mas como a gente vai analisar no gráfico? Pegando um valor positivo e um valor negativo. Vamos pegar esse gráfico aqui. Vamos pegar aqui um valor aqui. Ó. Daqui para aqui, ó, com o mesmo valor daqui para aqui. Ó. Aqui, ó. Nós temos que imagem? Aqui é o F, aqui é o x positivo, aqui é o x negativo, porque está à esquerda do zero. O x positivo tem imagem 1. Então, o teu f do teu x aqui, ó, foi 1. Então, f de menos x foi quanto? Você vai tocar no gráfico, vai tocar aqui no gráfico, que vai ser quanto? Menos 1. E o teu f de menos x foi menos 1. Então, ó, as imagens deu simétricas. Então, a função é o que, galerinha? Ímpar. Então, você analisou das duas maneiras, olhando a simetria, ou então pegando um ponto positivo para o domínio, x, e um ponto negativo, menos x, para ver onde toca no gráfico. No x, tocou na parte de cima, no 1. E no menos x, tocou no menos 1. Então, observei que a função, tanto observando de uma maneira de simetria como da outra, nós vamos ver que as imagens vão ser simétricas. Então, ou seja, vai ser ímpar a função. Ó, o mesmo valor, se a imagem do f de x e o f de menos x dá o mesmo valor, com os mesmos sinais, então é par, beleza. Agora, se você vê que as imagens são valores simétricos, então é ímpar. Como exemplo que eu dei, o f de 1 é 8, o f de menos 1 é menos 8, então é ímpar. Se o f de 1 for 8 e o f de menos 1 for 8, é par.
Também, se o f de 1 for menos 8 e o f de menos 1 for menos 8, também é par, porque a imagem deu o mesmo sinal. Então lembra disso. Você vai pegar dois domínios simétricos, né? Um valor positivo e um valor negativo no domínio. Se a imagem der com o mesmo sinal, a função é par. Se a imagem der com sinais opostos, a função é ímpar. Agora, se a imagem não der valores iguais, a função não é par e não é ímpar. Faltou dizer isso. Um exemplo aqui, ó. Vou colocar com o nome para você entender. Se o f de 1 der 2 e o f de menos 1 der 8, são diferentes as imagens. Então, ó, então aqui um pouquinho para vocês analisarem melhor, ver as relações. Aqui, ó. Eu estou pegando 1 e menos 1. Por que eu pego 1 e menos 1? Sempre é bom pegar por função, se for determinar se é par ou ímpar, pega valores pequenos. Então, sempre trabalho com 1 e menos 1. Se a imagem dá o mesmo sinal, é par. Se a imagem der com sinais trocados, sinais inversos, é ímpar. Agora, se der com valores diferentes, não é par e nem ímpar. Ok? Deu para entender? Então, o Vitor falando que entendeu. Então, ó, vamos, ó, a próxima questão para analisar gráfico. Vamos analisando gráfico, ver se é par ou se é ímpar. Aí, apareceu para vocês aí agora a nova função. O que é que vocês acham dessa função aqui, ó? Ela é... Você observa a simetria em relação ao eixo Y. Porque aqui, ó, tem, ó... Ela desce até aqui, depois sobe, né? Mesma coisa aqui do outro lado. Ela desce e depois sobe. A simetria aqui, ó, é em relação ao eixo Y. O eixo Y divide o gráfico em duas partes iguais, ó. Quando isso acontece, a simetria é em relação ao eixo Y. Relação... Calma aqui, bagunçado. O eixo Y. Quando isso acontece, a função vai ser... Ah, galerinha. Vai ser par. Deu para entender, né? Aí, ó, simetria em relação ao ponto zero, a função é ímpar. Simetria em relação ao eixo Y, a função é par. Ok, então vamos observar agora um gráfico. Agora com gráfico. Eu vou pegar um valor positivo e um valor negativo. Aqui eu vou pegar um valor, aqui, ó, antes do zero aqui, ó. Depois do zero positivo e aqui um valor negativo. A imagem vai ser o quê? A imagem do x aqui é o x. E aqui é o menos x, ó. Tô dando sempre uma travadinha aí, galera, mas vamos lá, vamos continuar. E o x aqui, ó. Você vai ver onde toca no gráfico, né? Ó, aqui também, onde toca no gráfico. Você vai observar, ó, que vai ser no mesmo ponto, ó. Não estou muito reto aqui por causa da minha coordenação motora, que não é muito boa, né, galera? Mas vamos lá. Então você vai encontrar a mesma imagem, tanto para o valor positivo aqui, ó, que está à direita do zero, como para o valor negativo que está à esquerda do zero. Então a função é par. O f de x, ó, está dando igual ao f de menos x. Então aqui a função par. Tanto pela simetria como pegando dois pontos, um positivo e um negativo, vai dar a mesma imagem, ok? Para a próxima questão.
Agora, essa função aqui, ó, eu já sei que é uma função exponencial, né? Mas a gente vai trabalhar isso agora não. Vamos ver se é par ou se é ímpar. O que é que vocês acham? Se é par ou se é ímpar? Então, ó, não tem simetria. Beleza, não tem simetria. Se não tem simetria, vamos pegar um ponto positivo e um ponto negativo, né? Então, ponto positivo aqui, ó, vamos tentar a mesma distância daqui para aqui, com a distância daqui para aqui, ó, porque tem que ser simétrico os valores, né? Ó. Um aqui vai ser x positivo e aqui é menos x. Vamos ver aqui onde vai tocar no gráfico. Aqui no gráfico, ó, a imagem vai ser maior que 1, né? Ó. Então, ó, o f de menos x é uma imagem maior que 1. Agora vamos ver o f de x, quanto é que vai dar. Se você olhar o f de x, ó, onde vai tocar no gráfico, vai ser aqui, ó. E vai ser um valor que está abaixo do 1. Ó. Então, f de x vai ser menor que 1. Então, você vai observar que o f de menos x vai dar um valor maior que 1. O f de x vai dar um valor menor que 1. Vão dar valores diferentes. O f de x é diferente do f de x. Então, ou seja, a função não é par e nem é ímpar. Não é par e nem ímpar. Como ele pode estar cobrando isso num concurso? Ele pode colocar vários gráficos lá e pedir para você identificar qual é a função que é par, qual é a função que é ímpar. Aí você vai ter que analisar os gráficos e identificar qual é a par e qual é a ímpar. Se eu fosse elaborar uma questão de concurso, nessa matéria aqui eu faria dessa maneira. Eu pegaria vários gráficos, colocaria lá 5 gráficos para vocês e pediria a que era par ou então a que era ímpar. Então, ok? Então, aí você sabe analisar pelo gráfico quando a função é par e quando a função é ímpar. Agora vamos para a função composta. Ó. Trabalhar a função composta agora, na questão 12. Vamos lá. Ó. Ele deu f de x, ó. Deu g de x, ó. E pede, ó, isso aqui, o fog de x, né, ó. Então ele está vendo o quê? Quem que está dentro, o g, quem está fora, o f. Sempre aqui vem primeiro é a fora, que tá, depois aqui está dentro. Que é f de g de x. Vai ser f de g de x. Eu vou pegar a g, o que está no parênteses, x, e vou jogar na função f. Vai ficar f de quem? Quem é g de x? X mais 2. Mais 2. O g de x eu conheço, x mais 2, né? Então eu vou pegar aqui o x mais 2, ó, e jogar na função f. Então, f de x mais 2 vai ser igual a... Onde tem x, eu coloco x mais 2. Vai ficar x mais 2 ao quadrado menos 2. 2 é igual a o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, né? Ó. Mais o quadrado do segundo, né? Ó. Repete o menos 2. X ao quadrado mais 4x mais 4 menos... Posso resolver, né? Ó. X ao quadrado 4x mais 2. Então, essa aqui é a resposta final. A ao quadrado mais 4x mais 2. Essa é a resposta da função composta. Eu ver mais na frente lá se tem uma questão mais... Essa também é tranquilinha, dá para resolver rápido. Ó. Vamos lá, ó. Apareci novamente, né? Ó. Eu a das escalas. Vamos resolver aqui, ó. Questão f de 2, eu vou calcular o que está dentro primeiro, né? Ó. Então, ó, f e f de 2. Vai ser o f de... Quem é o f de 2 que está aqui dentro? Aqui, ó. 2 ao quadrado para fazer decremento. 2 ao quadrado, 4. 4 mais 1, 5. Então, é f de 5. E f de 5 vai ser quanto? Jogando 5 na quadrado mais... Vai ser 25. Vai dar 6. Então, essa é a resposta. Ok? A
restante agora é função composta. Deixa eu ver onde é que tem função inversa agora aqui. Vou achar uma de função inversa. A gente fechar a aula. Essa também aqui é de função composta, dá para fazer tranquilo. Você faz esse lado, aí faz esse lado aqui, ó. Você vai fazer, ó, f aqui, fog de x é f de g de x. É igual a gof de x é g de f de x. Aí resolve esse lado igual às equações, você vai achar o valor de A, ok? Qualquer dúvida lá, vocês mandam no Telegram lá, ó. Agora pronto, segundo tópico aqui, relações. Relações eu quero fazer só uma questão de relação com vocês. Cai muito em concurso. Eu tenho aqui uma questão de relações, envolvendo relações entre duas grandezas. Ó. Numa indústria, o custo operacional de uma mercadoria é composto por um custo fixo ó, de R$300, mais um custo variável de 50 centavos por unidade fabricada. Portanto, o custo operacional é representou por Y. Então, Y é o custo operacional. Então, o que é custo fixo, 300, já é um valor que você já paga já no contrato, né? É um custo fixo. Então, ó, é o teu B da função. Fixo é o teu B. E o custo variável é o teu A da função. O A é os 50 centavos. O variável. Vai de acordo com o quê? No caso aqui, unidade fabricada. O teu X vai ser a unidade fabricada. O que ele pode pedir? No caso aqui, ele está pedindo só para você expressar a função. Ele quer que você expresse, por meio de uma fórmula matemática, a lei dessa função. Onde o Y, que é o custo, está em função de quem? Está em relação, depende de quem? Do X, das unidades fabricadas. Isso aqui é uma relação do primeiro grau. Y igual a X mais B. Então, Y vai ser, seu A é 0,5, então 0. Mais o B, que é 300. Okay? Então, essa é a função. Ele poderia estar perguntando o valor do custo quando tem tantas peças fabricadas, tantas unidades fabricadas. Qual o custo que você vai ter com 300 peças fabricadas? Ou 400 peças, 500 peças. No lugar do X, você jogaria o valor das unidades fabricadas, a quantidade, né? Ó, e acharia o custo que você teria na fabricação dessas unidades. Ok? Ele poderia perguntar o custo para 300 peças, para 500 peças fabricadas. Aí no lugar do X, você jogava a quantidade de peças fabricadas, unidades fabricadas, e acharia o custo. Então, essa foi um exemplo de questão com relação que cai muito em concurso. Entendeu? Mas tem mais na lista de exercícios, tem mais. Se vocês tiverem dúvida, vão lá no Telegram. Então, essa foi do segundo tópico. Vamos ver uma próxima aqui, do próximo tópico aqui. Função, ó. Função constante, crescente e decrescente. Isso aqui é tranquilo. Função crescente, você vai ver, no caso, se for uma função do primeiro grau, como a letra A, a letra B, a letra C, a letra D, ó, são funções do primeiro grau, né? Ó, do tipo f de x é igual a x mais b. Se o A for maior que zero, crescente. Se o A for menor que zero, crescente. Aí você já identifica a letra A. O A é 1, que está antes do X, ó, maior que zero, então é crescente. O A aqui, que está antes do X, é 3, é crescente, é maior que zero, então é crescente. O A aqui é menos 1, então é decrescente, é maior que zero. O A aqui também é negativo, então é decrescente. Agora aqui é uma função que exponencial. Ó. Por que exponencial? Porque tem uma variável no expoente. Ó. Então, se a base é maior que 1, é crescente.
Se a base estiver entre 0 e 1, é decrescente. Isso a gente vai ver em função mais na frente, ok? E essa função aqui? Vamos fazer a letra F, para você entender como faria calculando. Então, você colocaria o f de 0, acharia o f de 0, a letra F. E o f de 1. Sempre eu trabalho com 0 e 1, que são mais fáceis. O f de 0 vai dar 0 ao cubo, vai dar 0. E o f de 1 é 1 ao cubo, que vai dar 1. Então, ó, não está aumentando aqui o x? Eu achei o f de 0 e 1. 0. O 1 é maior que 0. A imagem do 1 foi maior que o 0? Foi. Ó, o f de 1 foi maior que o f de 0. E a gente sabe que o x1, que é o 0, x1, que é o 0, vamos analisar com x1 e x2, como a gente fez na primeira aula. Aqui o x1 é o 0. 2 é o 1. Então, ó, x1 é menor que o x2. E o f de x1 foi o que? O f de x1 é 0. É menor que o f de x2. Os sinais não são iguais? Sinais iguais, então a função é o quê? Crescente. Outra maneira era você... Aí novamente aqui, ó. E agora vocês, ó. Outra maneira é fazer o seguinte. O x está aumentando e a imagem também está aumentando. Então, o que acontece de um lado acontece do outro. Então, a função é crescente. Ok? Então, essa é a questão de classificar se a função é crescente ou decrescente. Deu para entender, né? Ó? Deixa eu ver agora uma de função inversa para a gente... Tópico. Pensa aqui, função definida por mais de uma sentença. Função inversa. Vamos lá. Tem um quinto tópico, que é a função definida por mais de uma sentença. Aqui você vai ter que analisar aqui. Ó. O f de 5. O 5 é maior que 2, não é maior que 2? Você usa de baixo. Vai dar 5 ao quadrado, que é 25. O 0 é menor que 2, usa de 5. Então vai ser 3 vezes 2 mais 1. No de x, jogo 2. 6 mais 1, 7. Você vai vendo a condição que ele dá na sentença. Então, função definida por mais de uma sentença é 3 vezes 0, é. Querendo fazer rápido. O f de 0 é 3 vezes 0, que o x é 0, galerinha. É menor que 2, ó, o 0. Menor que 2 é nessa da função aqui. Então, 3 vezes 0 mais 1. Vai dar 0 mais 1, vai dar 1. O menos 3 é menor que 2, desculpa. É menor que 2. Vai jogar aqui, ó. De cima. Vai ficar, ó, 3 vezes 3 mais 1. Vai dar menos 9 mais 1. O f de 2. Aí entra aqui, ó, que está igual. Aqui não tem igual. Então, se for igual a 2, usa de cima também, ó. É 3 vezes 2 mais 1. Vai dar 6 mais 7, ok? Você tem que ver a condição que a função te dá. O valor aqui, 5. 5 é maior que 2, usei a de baixo. 0. 0 é menor que 2, usei a de cima. Menos 3, menor que 2, usei a de cima. 2, não tem igual aqui, ó, de cima, então usei a de cima, ok? Tem que ver a sentença. Aqui é outra condição, você vai fazer, ó, você faz em casa essa daí, ó. F de x, ó, você vai usar, se for par, 0, 2, 4, x par, né? Tem que ser natural, ó, natural nos naturais, ó. Então, é a condição aqui que ele dá, ó. Então, é 0, 2, 4, 6, você vai usar ali em cima, se for par. Se for ímpar, vai usar aqui, ó, daqui de baixo. A resposta ela vai ser sobrejetora, ela vai ser, eu não sei se vai ser injetora, né? Eu tô fazendo a conta lá para ver. Você vai fazer o diagrama direitinho e ver se ela é sobrejetora, injetora e bijetora, ok? Tem que ir de acordo com a sentença. Par você usa de cima. Se for um valor ímpar, usa de baixo. Tem que ser nos naturais, ó.
Agora, chegou no último tópico, função inversa. A gente vai parar aqui, função inversa. Função inversa, ó, é trocar o x por y e y por x, né? Ó, só para vocês relembrar isso aí, ó. Função inversa, onde tem x, ó, troca por y, onde tem y, troca por x. Ok? Agora, ó, vou fazer a letra B, que é mais difícil que a A. Vou fazer a B e a D. A letra B, nós temos que f de x é igual a 1 menos 2x. Onde você tem que lembrar que o teu f de x sempre é o y. Aí, ó. Isso aqui, vamos reorganizar. Y é igual a 1 menos 2x. Onde tem y, eu vou colocar x. E onde tem x, eu vou colocar y. E agora eu vou... Ó, o que tem y vai para o primeiro lado e o x vai para o segundo lado. 2y fica para positivo, né? Ó. X vai para lá negativo. O 2 está multiplicando, vai só dividindo. Então, isso aqui já é a função inversa. Ó. Então, f a menos x vai ser igual a 1 menos x sobre 2. É a resposta da letra. Vou aparecer no... Agora vamos para a letra D. Não, letra C, né? Ó. Vou fazer a C. F de x igual a 3x mais 4. O f de x é y, né? Ó, é igual a 4, né? Ó. É o y troca por x e o x troca por y. O 4 vou passar para o lado positivo, vai ficar x4 igual a 3y. Deixa multiplicando, é só dividir. Vou deixar só o y aqui, ó. Ficar x menos 4 sobre 3 igual a y. Isso aqui já é a tua função inversa, que é o y, né? F igual a x4 sobre 3. Então, o inverso é esse. Você inverte. O que é x troca por y, o que é y troca por x. Ok? 4 sobre... E agora, né? Mas... Você quer pedir demais, mas, ó. Tem um desafio aí bacana aí, ó. Que eu vou passar aí para você aí, ó. É um desafio que eu não vou resolver, não. Mas eu vou deixar aí, ó, que está na apostila, na lista de exercício, eu coloquei um tópico lá, desafios. Na aula anterior, eu respondi o desafio 1. Esse desafio 2, eu vou deixar para vocês. Ó. É uma questão contextualizada, né? Você tem que ler com calma, ver as relações necessárias, as grandezas, o que cada termo significa e fazer as contas necessárias e encontrar o que ele pede, ok? É uma questão bem interessante que eu peguei do livro, ok? Eu vou deixar para vocês como desafio. Então a gente fechou aí, ó. Fechamos a parte de função, deu para ver os principais tópicos, né? De função. Se tiver alguma dúvida na lista, vão resolvendo aí a lista. Se tiver alguma dúvida aí, ó, posta a dúvida aí no Telegram lá, ó. Eu vou estar disponível aí para tirar a dúvida de vocês aí, ó. E na próxima aula aí, o Ailton, próxima quinta-feira aí vai terminar a parte de análise, né? Vai ser da mesma forma que eu trabalhei hoje, ele vai trabalhar. A gente vai trabalhar a lista dessa maneira, né, ó. Então foi um prazer aí estar com vocês aí. Obrigado aí por vocês terem paciência, porque foi um longo, né? Mas aí, né, ó. Sucesso aí para vocês no estudo aí. Estamos aí, estamos juntos, ok? Então,
Deu pra entender, né, galera? Então, quinta-feira aí, nesse mesmo horário, hein, aqui no canal Exatos Preparatórios, 7h30, com o professor Ailton, a parte de análise. É o seu canal de exatas no YouTube, hein, galera? Então, até a próxima aí, com Deus.